Olá, pessoal! Professora Emily por aqui. Vamos começar mais uma aula de Ciência da Natureza para a turma do sexto ano. Hoje nós temos uma revisão e correção dos exercícios que foram postados aí na nossa plataforma, com o tema Forma, Estrutura e Movimentos da Terra. Para isso você precisa pegar seu caderno de ciências. Então pega ele aí, vai lá na primeira atividade que nós fizemos na plataforma, pegue um lápis e uma borracha para corrigir aquelas questões que talvez você tenha errado, ok? Bom, a primeira atividade tem o título Tipos de rocha. Então vamos lá. Número 1. O que é uma rocha? A rocha pode dar origem A rocha, ela é um agregado de minerais e pode dar origem ao solo. Ou seja, a rocha é uma junção, uma união de minerais que foi formado a partir de milhares e milhares de anos com o resfriamento da Terra. Quais são os 3 tipos de rocha? Rocha magmática, rocha sedimentar e rocha metamórfica. Lembrando que esses 3 tipos de rocha correspondem à origem. Então, uma rocha magmática já é de se esperar que essa rocha ela tenha sido formada a partir do magma. Número 3. Na videoaula Tipos de Rocha, a professora explica que o granito ele é classificado como uma rocha magmática, ou seja, uma rocha de origem no magma. Descreva as características do granito citadas então naquele vídeo. Então vamos lá, resumidamente, o granito ele é formado por grãos de várias cores e brilhos chamados de minerais. Se você precisar corrigir alguma questão, pause esse vídeo, corrija e depois aperte o play. Questão número 4. A pedra pómez é uma rocha vulcânica e é muito utilizada em esfoliação do corpo. Explique por que ela é tão leve e possui furinhos em sua estrutura. A pedra pómez ela é formada sob condições especiais, envolvendo vários gases, e são exatamente esses gases que promovem esses furinhos em toda a estrutura interna da pedra. Essa estrutura, vazada, cheia de furinhos, faz com que essa pedra essa rocha se torne tão leve assim. Questão 5. O calcário é um exemplo de rocha sedimentar, ou seja, aquela rocha que veio a partir do sedimento, da união de vários minerais e outros compostos orgânicos. Explique como o calcário é formado. Então, ele é formado a partir do acúmulo de esqueletos, conchas e carapaças de animais aquáticos ricos em carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio é um tipo de sal. Questão número 6. Dê 2 exemplos de rochas metamórficas. Aqui eu já até coloquei um exemplo para vocês também de uma rocha metamórfica, só um desenho para ilustrar melhor. 2 exemplos, mármore e gneiss. Esse aqui é o pão de açúcar e ele é uma rocha formada por gneiss, ou seja, é uma rocha metamórfica. 7. Com base nos vídeos sobre formação das cavernas, explique como uma caverna é formada. A caverna se forma quando a água ácida penetra no solo, entra em contato com rochas calcárias e as dissolve, formando ocos no relevo. Lembre-se daquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então lembrem sempre-se disso ao pensar em uma caverna. Agora, essa é a atividade número 2, foi a avaliação que vocês fizeram através do Google Formulário, lá na nossa plataforma, com o tema Forma e Movimentos da Terra. Assinale abaixo a alternativa que apresenta um movimento que não é realizado pelo planeta Terra. Então, nós temos 3 opções: rotação, reclusão e translação. Resposta certa: reclusão. Rotação e translação nós já sabemos que é o movimento que a Terra realiza. Próxima questão.
Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Os dois principais movimentos terrestres são a rotação, responsável pelos dias e noites, e a translação, responsáveis pela estação do ano. Essa afirmação ela é falsa ou verdadeira? Vamos para as opções. Falsa. O movimento de rotação é responsável pelas estações do ano. Será? Verdadeira. O movimento de rotação é responsável pelos dias e noites. A resposta certa, verdadeira. Então, os dois principais movimentos terrestres são a rotação e translação. A rotação responsável pela sucessão dos dias e noites e a translação responsável pelas estações do ano. Observe a imagem do telescópio. Ele está sobrevoando a superfície da Terra. Sobre a Terra, é correto afirmar que a Terra apresenta um formato geóide, ou seja, esférico, e gira ao redor do Sol com movimentos de translação. Próxima alternativa. A Terra apresenta formato plano, ou seja, reto e gira ao redor do Sol com movimentos de rotação. Sabemos que a Terra ela apresenta um formato geóide. Observe essa imagem. Ela representa um movimento de rotação ou translação? Movimento de rotação. Se tivesse um Sol aqui e talvez uma setinha indicando uma volta, seria translação. Mas como nós só temos essa imagem do planeta Terra e uma seta indicando que ele está girando em torno de si mesmo, esse movimento é o movimento de rotação. Observe bem a imagem e responda: por que o planeta Terra apresenta as estações do ano? Então, olha só, nós temos outono, inverno, verão, primavera. A Terra está em constante movimento, gira em torno do Sol nos movimentos de translação, e as estações do ano acontecem por causa desse movimento. Próxima alternativa. O movimento do nosso planeta em torno do Sol dura um ano, recebe o nome de rotação e a sua principal consequência são as estações do ano. Resposta certa, a primeira alternativa aqui, translação. Ela é responsável, então, pelas estações do ano. Então, nós temos diferentes estações e essas estações acontecem em momentos diferentes em cada parte do nosso planeta, justamente porque o nosso planeta Terra está em constante movimento de translação, ou seja, ele está girando em torno do Sol. Essa foi a última atividade, atividade de revisão, com o título A Forma e os Movimentos da Terra. Questão número 1. Sabemos que a Terra possui um formato geóide, ou seja, esférico. Cite e explique 3 evidências que comprovam a esfericidade do planeta Terra. Então, vamos lá para a resposta. Aqui eu coloquei 4 evidências para você entender que se você tiver colocado o eclipse ou uma dessas 3 aqui, está certo. Então, vamos lá. A primeira evidência é a iluminação do Sol, que não é a mesma em todos os lugares. Ou seja, enquanto aqui em Goiânia está com um dia bem ensolarado, na China, por exemplo, é noite. Isso prova que a Terra possui um formato esférico. A constelação. O conjunto de estrelas no céu nunca vai ser o mesmo em todos os lugares. Então, aqui nós estamos observando um conjunto de estrelas que em outro lugar, na Austrália, por exemplo, é outro conjunto de estrelas. O desaparecimento de navegações no horizonte, ou seja, quando um barco está no mar e ele vai tomando uma distância da beira da praia, nós temos a sensação que ele está desaparecendo. Essa observação comprova que a Terra é esférica. E também temos o eclipse, que é aquele evento, aquele fenômeno que acontece com a projeção da sombra da Lua ou da Terra. Isso comprova, e essa sombra ela apresenta uma curvatura, ou seja, ela tem uma voltinha, e isso comprova que a Terra é redonda, ou seja, esférica. Questão número 2.
A Terra está em constante movimento no universo. Qual o movimento responsável pela sucessão dos dias e das noites? Essa é muito fácil. Rotação, que é o movimento que a Terra faz ao redor de si mesma, ao redor do seu próprio eixo. 3. Lei afirmativa. O Sol gira em torno do planeta Terra. Esse movimento é chamado de translação. Por que essa afirmativa é falsa? Explique. Muito fácil também, né? Essa afirmativa é falsa, pois é o planeta Terra que gira em torno do Sol, realizando o movimento de translação responsável pelas estações do ano. A questão 4 ela é uma questão de resposta pessoal, por isso eu não coloquei ela na nossa correção. Muito obrigada e até a próxima aula.